Olá, tudo bem, pessoal? Vamos dar início aqui a mais um tópico dentro da área de toxicologia. Hoje a gente vai estar conversando sobre a ideia de, após a pessoa entrar em contato com uma substância tóxica, o que essa substância tóxica vai estar fazendo. Inicialmente, a gente vai estar pontuando sobre uma parte que é muito importante dentro da toxicologia, muito baseado no que a gente conversou em um outro encontro nosso, que é a ideia de avaliação de risco. E aí, por que é importante falar sobre a ideia de risco? Se a gente lembrar muito bem, a toxicologia ela tem por fundamento estudar as condições, né, após o contato com agentes tóxicos em que aquele indivíduo vai estar desenvolvendo algum problema. Não é somente os problemas, mas sim de que maneira você se intoxicou, então as condições de exposição, que a gente conversou que são variadas, e a quantidade em que você entrou em contato. Por que isso é muito importante? Dentro de todo o estudo da toxicologia, existem substâncias que vão ter determinadas quantidades em que você vai entrar em contato e você vai ter segurança, determinadas quantidades que você vai entrar em contato e vai te dar um problema. De acordo com como disse Paracelso, toda substância tóxica, dependendo da dose, né, ela pode se tornar, né, um veneno, ou seja, em uma determinada dose ela não faz nada, mas ela é potencialmente tóxica se você aumentar essa dose ou essa concentração no seu organismo. A gente acaba tendo que estudar esta quantidade e a maneira que você entra em contato, porque dependendo da via em que você entra em contato, você pode ter uma exposição em uma maior quantidade ou menor quantidade. Como assim, Bruno? Por exemplo, se você inala alguma coisa, você tem uma entrada muito grande de substâncias lá para sua região do parênquima pulmonar, e lá nos alvéolos você tem a troca gasosa, a troca de substâncias que podem entrar no sangue, né, e sair outras, mas essa que você inalou, um gás, ela vai entrar no seu sangue e a área superfície alveolar ela é enorme e isso faz com que você absorva rápido. Essa mesma substância, por exemplo, se entrar em contato com a sua pele, a absorção ela seja menor. Então, talvez por uma contaminação, por uma via de exposição específica inalatória, você tenha uma contaminação e pela pele não. Então, a toxicologia também estuda isso, como a gente já havia falado anteriormente. E a gente consegue observar muito isso em relação à quantidade, né, quando a gente fala sobre medicamentos. Obviamente que os medicamentos, né, eles são seguros nas doses indicadas, que a gente chama de doses terapêuticas. Porém, em doses maiores, eles podem ser tóxicos, ou seja, induzir uma série de efeitos colaterais e adversos. Então, uma coisa dentro do que a gente estuda do uso de medicamentos, que é importante para a toxicologia, para evitar, né, a toxicidade dos medicamentos, é o que a gente chama de índice terapêutico. O que seria esse índice terapêutico? Também chamado de janela terapêutica. Ele é a faixa de concentração em que esse medicamento ele vai estar no seu organismo, e essa faixa de concentração ela vai ser uma faixa de segurança. Vou dar um exemplo. Você entrou em contato aí e utilizou o medicamento, vamos supor, dipirona. E aí você tem que a faixa, né, terapêutica, o índice terapêutico, a margem de segurança da dipirona é a partir de 10 microgramas por ml de sangue, você tem o efeito terapêutico. Então, você toma uma dose de dipirona, passou de 10 microgramas no sangue, começa a fazer o efeito terapêutico. Isso seria a primeira faixa, né, do índice terapêutico. A faixa máxima do índice terapêutico seria, por exemplo, 50 microgramas. Então, você tem uma margem de segurança para ter a dipirona no seu sangue. A partir de 10 microgramas, você faz o efeito terapêutico até 50. Então, de 10 a 50 seria a minha margem de segurança, meu índice terapêutico. E o que seria o 50, Bruno? 50 seria o quê? Uma concentração que ela estaria no seu sangue que seria prejudicial, né? Ou início de problemas relacionados ao uso dessa dipirona.
ok? Isso a gente acaba, né, vendo sobre os medicamentos durante todos os processos de descoberta desse medicamento, que são aqueles testes pré-clínicos, clínicos que a gente faz antes de entrar com o medicamento no mercado. E Bruno, por que a gente faz isso? Isso é interessante porque a gente acaba descobrindo coisas antes de usar nos humanos. Muitas das vezes, a gente acaba fazendo alguns modelos experimentais para descobrir isso. E aí, dentro do índice terapêutico, a gente tem um cálculo matemático para chegar até ele, que é índice terapêutico, é a dose letal, 50%. Isso aqui são testes feitos em animais, onde a gente utiliza lá grupos de animais, vai dando doses crescentes administradas nesses animais e vai vendo a probabilidade de morte daqueles animais. Então, quando a gente chega lá numa quantidade administrada no grupo de animais que mata a metade, essa dose administrada é a dose letal 50, né? Ou 50%. E ED é o quê? É a dose efetiva em 50%. É um modelo experimental muito parecido com a dose letal, tá? Que a gente separa também em grupos, só que a dose efetiva a gente vai dando doses crescentes, que são bem menores que a dose letal, e você vai observando, né? Todos aqueles grupos dos animais, eles são doentes, você vai observando em todos aqueles animais quem que vai conseguindo, né? Ou alcançando o sucesso terapêutico ou a cura de alguma condição que você está atribuindo a esse tipo de tratamento, né, que você está tentando fazer. Então, baseado nisso, a gente acaba fazendo algumas experimentações e a gente alcança uma dose considerada, né, efetiva em 50%. Ou seja, aquela dose X que eu utilizei conseguiu tratar, curar, melhorar metade dos animais daquele grupo e a outra metade não teve nenhuma alteração. Bruno, por que 50%? Porque se a gente parar para pensar o seguinte, vamos lá. A gente tem um grupo de 10 animais. Se eu trabalhar com a dose efetiva 40%, quer dizer que eu estou ajudando a tratar 4 animais e 6 ficam mal ainda. Ou seja, eu não tenho alteração em 6 animais. Isso é mais ruim do que bom, ok? Se eu chego na dose efetiva 50%, quer dizer que eu estou ali dividindo na metade. Ou seja, eu sei que a partir desta dose, se eu for aumentando as doses, a chance de eu curar, tratar ou melhorar mais da metade é maior. Vou dar um exemplo aqui. Índice terapêutico, 25 gramas. O que é essa parte de cima aqui? Vou voltar para a gente lembrar. Ó. Dose letal, 50%. O que está dizendo aqui? Que se eu administrar 25 gramas dessa substância lá num grupo de 10 animais, quer dizer que 5 têm a chance de morrer e 5 sobrevivem. Ou seja, 25 gramas é uma dose alta que eu sei que se eu chegar perto dela, eu posso ter problemas com aqueles seres humanos que forem estar utilizando essa dose. Porque acima, né, de 25, eu vou matar mais animais do que não matar animais. Então, esse aqui seria o meu limite. E o 0,1 grama, ou 100 miligramas, seria a dose efetiva 50%. O que isso quer dizer, Bruno? Essa 0,1 grama quer dizer que eu, num grupo de, vamos supor, 10 animais, eu dei 0,1 grama para os 10, estavam doentes os 10, dei 0,1 grama, eu consegui tratar 5 e não tratar 5. O que isso está me dizendo, Bruno? Se eu usar qualquer dose acima de 0,1 grama, eu vou começar a tratar mais do que não tratar. Então, deu para entender essa relação, né, de como é feito o raciocínio em cima da dose letal e dose efetiva? É só para vocês terem noção sobre o uso de medicamentos, de substâncias tóxicas, porque esses estudos aqui, que a gente acaba fazendo, né, em animais, são estudos prévios, como a gente já falou lá no outro encontro, que eu conversei com vocês, eu falei, olha gente, presta atenção, é importante a gente realizar alguns estudos prévios, para quê? Para fim de evitar
evitar problemas futuros. Então é interessante eu descobrir coisas antes de entrar em contato com as substâncias. Por isso que a gente faz esses experimentos aqui, esses testes em animais, tá? São testes controlados, feitos em laboratório, tá? Os animais, eles não podem, né, sofrer, segue todos os protocolos, né, do Comitê de Ética de Uso de Animais, né, do local de experimentação, e esses animais, eles são utilizados para realizar esse experimento, tá bom? E o que esse índice terapêutico me diz? Esse índice terapêutico me diz o seguinte: de 0,1 até 25, essa margem de quantidade é a minha margem de segurança. Então, que referência me dá o índice terapêutico? A referência é a seguinte: quanto mais largo esse índice, maior a diferença entre a dose efetiva e a dose tóxica, mais seguro é o medicamento. Por que isso, Bruno? Porque, ó, vamos voltar rapidinho. Se eu der 0,2 gramas, eu passei da dose efetiva. Eu estou, vamos dizer, curando mais do que não curando. Se eu der, gente, por exemplo, 0,2, se eu der agora 1 grama, eu continuo dentro da margem, curando mais do que não curando. Se eu der 10 gramas, eu continuo curando mais do que não curando. Vocês estão vendo que eu estou aumentando 10 vezes, 100 vezes a quantidade e eu continuo ainda tendo segurança de entrar em contato com essa substância. Então, quanto maior o índice terapêutico, mais distante, né, essas doses, mais seguro o medicamento é. Ou seja, se porventura o indivíduo acabar tomando o dobro da dose, ainda está dentro da margem de segurança. Então, por que a gente acaba estudando tudo isso aqui relacionado a medicamentos? Porque isso aqui nos dá esta noção de quanto eu posso estar entrando em contato, que foi uma das condições que eu coloquei para vocês quando eu falei da definição da toxicologia. E aí, quem não lembra disso, vê, né, nossa outra aula, né, nosso outro vídeo, que fala sobre isso. Então, se a gente, porventura, souber a condição, disposição, a maneira, como você vai entrar em contato, em qual quantidade, que, por exemplo, a gente descobre aqui de um medicamento, quando a gente tenta calcular aí dose letal e dose efetiva, a gente consegue projetar, planejar, raciocinar sobre que história? Sobre os riscos. Se eu sei que 0,1 trata e 25 é tóxico, eu tenho um risco associado quando essa dose chegar perto de 25. Então, para isso tudo, todos esses estudos que são feitos de maneira prévia, eles são importantes para a gente analisar o quê? Analisar o risco de entrar em contato com uma substância. Por quê? Quanto mais conhecermos o risco, mais estratégias a gente pode estar fazendo para evitar entrar em contato com essa substância. Então, em cima de todas essas coisas que eu conversei com vocês, eu queria mostrar para vocês alguns termos, tá? E um raciocínio bem interessante de um fluxograma que eu achei relacionado a essa avaliação e análise de riscos, tá? Então, antes eu vou falar para vocês sobre os conceitos, tá? E depois a gente entra nesse fluxograma, que é um fluxograma muito legal quando a gente pensa em analisar riscos. Então, beleza. O primeiro conceito ali de toxicidade, a gente já conversou na aula passada, mas eu quero revisar para vocês, para ter uma ideia de risco, né? Que a toxicidade, ela é o quê? A toxicidade, ela é uma capacidade do agente em produzir um problema, tá? Então, eu consigo, através da toxicidade, medir o que a gente chama de potencial tóxico. Lembra daquela história de periculosidade? A gente consegue avaliar aí uma ideia de periculosidade quando a gente consegue entender se aquela substância vai causar um problema ou não. Para a gente conseguir entender, primeira coisa de tudo, né, e conseguir entender essa toxicidade, que é analisar o risco, a gente precisa fazer o quê? Avaliar aquela substância, se ela realmente tem um risco ou não.
Bruno, aonde que eu vou descobrir coisas relacionadas a essa substância, se ela vai me dar um risco ou não? Ué, você vai ter que procurar se alguém já descobriu alguma coisa. Então a gente precisa fazer o quê? A caracterização científica e sistemática dos potenciais efeitos. Então você vai procurar bibliografias, relatos, estudo de casos em que mostram, né, experiências individuais de pessoas que você conhece. Né? É melhor você procurar coisas relacionadas à parte científica, porque foi comprovado com dados, né, com relatos, do que você só conversar com alguém. Né? Mas também vale você conversar com alguém. Mas essa caracterização científica é muito importante, porque ela nos traz dados robustos, né, reais ali, certamente numa revista, né, que tem algum respaldo e respeito dentro da área científica, e com isso a gente traz essas informações de que aquela substância tem o risco tal, 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 porque alguém demonstrou que ela tem aquele risco. Então você já consegue, com essa inicial avaliação de risco, saber que aquela substância ela tem um risco. Ela vai te causar alguma coisa se você não tomar o cuidado ou o devido cuidado com ela. Depois da gente fazer essa avaliação de risco, a gente precisa entrar na nossa realidade. Tudo bem, eu vi que essa substância aqui que eu estou entrando em contato no meu ambiente de trabalho, na rua, né, em qualquer outro lugar, por um alimento, ou que seja, eu sei que ela causa um problema, ela pode causar um problema, e já fiz a avaliação daquele risco e vi que realmente tem um risco de toxicidade. Agora eu vou fazer a caracterização do risco. Bruno, o que é a caracterização de risco? É você ver na tua realidade em que você iniciou ali o raciocínio todo para aquela substância, você fazer a análise qualitativa e quantitativa do risco. Então, aqui você já começa a iniciar o quê? Aquele raciocínio de condições de exposição, como você vai se expor, é uma determinada região do seu trabalho que tem isso, que não tem isso. Então, você vai fazer uma análise do risco relacionado ao que você pode ter de perigo iminente. Né? Por exemplo, eu posso estar trabalhando com uma substância durante o meu desenvolvimento de habilidades lá de trabalho e eu sei que aquela substância já mostraram que ela é tóxica, mas eu vou fazer uma análise qualitativa e quantitativa e descobrir em relação ao risco. Ah, ela é volátil, a partir de determinada quantidade eu consigo me contaminar, a gente dosou no ar e a gente viu que tem tantos ppm de substância que fica no ar, e assim, sucessivamente, a gente vai fazendo uma análise dentro, né, do nosso risco associado, e a gente faz essa caracterização de risco. Uma vez descobrindo o risco, né, conhecendo que existe esse risco, a gente vai entrar na terceira etapa, que é a parte do gerenciamento. Eu descobri que o risco ele é X na condição tal, em quantidade tal, e eu sei que é perigo, tem realmente o risco para aquelas pessoas. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar ferramentas, né, para que eu evite esse risco. Ou seja, são processos que eu escolho, aí vou marcar aqui para vocês, para controlar esses perigos, esses riscos que a gente acabou identificando, tanto na caracterização quanto na avaliação de risco. Então, o exemplo, usei uma substância que é volátil e tantos ppm fica no ar. O que eu posso fazer ali? Né? Que ação política eu posso estar fazendo? Eu posso reforçar o EPI ou trocar o EPI, colocar um EPI com uma maior retenção do agente, e aí você inala menos. Eu posso estar instalando, né, um fluxo de ar dentro da sala que eu vou trabalhar. Eu posso criar ali um processo, né, através do POP, indicando que tal substância ela deve ser manipulada somente dentro da capela de fluxo laminar, e por aí vai uma série de coisas que a gente vai estar escolhendo para fazer esse gerenciamento de risco. Ou seja, são as ações em que você vai olhar para o risco, ver a caracterização dele e vai falar assim, caramba, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso para evitar que aconteça
esse determinado tipo de problema. E por último, após você tomar essas medidas, você vai ter que informar para as pessoas que vão estar sendo expostas ao risco que elas têm que tomar esses devidos cuidados. Então, o que é essa parte de comunicação? A parte de comunicação é você informar sobre a parte de avaliação e de gerenciamento para a comunidade, tá? Não só a comunidade, e sim, na verdade, todos envolvidos com esse processo. Então, se fosse, por exemplo, você, um responsável técnico de uma determinada área específica, de uma indústria de solventes, vamos dizer assim, você sabe que uma substância fica no ar, você percebeu, você quantificou, né, e viu que poderia ser pior para os seus trabalhadores, você como responsável ali, você vai gerar após o laudo, né, essas ações e medidas que você vai estar tomando, você vai gerar um memorando, vai mandar um e-mail para todo mundo, vai fazer um POP, vai treinar o pessoal, isso tudo é a parte de comunicação de risco. Então você vai tornar público agora todo aquele raciocínio que você teve após você ver a avaliação, a caracterização, e lá no gerenciamento você criou essas estratégias e agora você está tornando público para que as pessoas vejam, né, leiam, se não entenderem, sejam treinadas, e aí com isso apliquem, tá bom? As medidas a fim de se evitar. Bruno, sempre vai dar certo as medidas que você vai tomar? Às vezes não, porque vai depender de empresa para empresa, né, de local para local, e as pessoas envolvidas, né, se elas vão realmente compreender ou não. Então, o fluxograma que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, ó. A gente tem a primeira parte, tá? Aqui a parte que está mostrando aqui para vocês na esquerda. Deixa eu botar a seta aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. A primeira parte, né, é a parte que a gente chama de avaliação de risco. Tá? Então, a gente avalia a população expostas, tá? Se tem efeito adverso ou não, você faz pesquisa, você faz aqui, ó, informações genômica, e aí junta essas informações que você achou e faz uma avaliação de risco, que na parte aqui do meio é a parte que está à esquerda. Qual seria o meu raciocínio de, após os achados da pesquisa, de avaliação de risco no local onde eu vou estar analisando isso? Então, eu peguei aqui, tem uma série de perguntas que seriam interessantes da gente estar levantando na hora de fazer uma avaliação de risco para a nossa realidade. Tá? Então, ó, o agente causa efeitos adversos? Se sim, vamos lá. Qual maneira que ele causa isso? Tem uma relação estrutura-atividade? Já foram feitos ensaios in vitro em animais? Tem estudos epidemiológicos, né, de estar aparecendo alguma coisa? Isso a gente chama de identificação do perigo. Eu posso fazer uma avaliação sobre a dose que eu vou entrar em contato e a resposta, né, que vai ser gerada. Então, por exemplo, uma pergunta interessante. Qual a relação entre a dose e a resposta? Será que tem perfil de indivíduos, pacientes que vão entrar em contato, que são mais suscetíveis? Será que tem alguma diferença em relação à idade, à genética, alguma coisa relacionada ao meio ambiente? E eu avalio também essa exposição, né? Qual é o tipo, nível, duração de exposição que eu possa ter ali e vai gerar uma contaminação. Então, tá vendo? Tudo que a gente falou antes, eu vou estar fazendo ali uma avaliação, estudos prévios, entendendo a periculosidade, né, a toxicidade daquela substância que eu estou analisando em questão. Depois a gente leva isso, né, para toda a parte de caracterização do risco, ou seja, dentro do que a gente tem de realidade. Tá? Então, o que seria uma caracterização de risco? Que anda junto com a avaliação, né? Você já acaba olhando a avaliação, já vai pensando na caracterização. Qual é a natureza da incidência, né, de efeitos em uma determinada população? Essa evidência que eu achei, ela é robusta, né? Ela é certa? Foi como eu falei para vocês. A ideia é a gente pesquisar artigos científicos que nos dão credibilidade.
Quais são as populações que a gente viu que são mais suscetíveis? Na minha realidade, elas se enquadram? Existe uma maneira de ação desse agente que é mais relevante do que outras? Então, eu começo a colocar dentro da minha realidade, e aí na minha realidade, eu vou entrar em contato dessa maneira que é mais relevante ou não? Então, esse fluxograma, ele traz essa ideia que eu discuti antes com vocês. E após a gente analisar, né, tanto a parte de avaliação e caracterização, a gente vai entrar nas ações, que já é a parte de quê? Gerenciamento. Tá? Então, são as decisões que a gente vai estar tomando, porque a gente já conheceu sobre as substâncias e a gente não quer que aquilo tudo que a gente viu que seja ruim aconteça. Lembra? Aspecto preventivo. Então, o que a gente observa aqui? No gerenciamento de risco. Desenvolvimento de ações que são regulatórias, né? Então, agora eu vou estar criando coisas para poder controlar esse risco. Né? Então, eu vou analisar a substância. Será que eu preciso trocar a substância e usar uma outra que é menos perigosa? Ou eu só controlo? E aí, em cima disso tudo, eu vou informar os envolvidos, né, que tem um problema. Então, eu faço uma avaliação, né, no contexto econômico, social, político, né, de um determinado local, ver se é um problema que pode gerar risco, né, a muita gente, né, é um problema de saúde pública. Então, em cima disso tudo, a gente cria as decisões e, claro, não está nesse fluxograma aqui, mas a gente tem a etapa de comunicação do nosso risco. Deu para entender esse fluxograma? Eu vou explicar cada etapazinha dessa aqui que a gente falou antes, tá? Com um pouquinho mais de calma, tá bom? Para vocês entenderem melhor, ok? Vamos lá. A avaliação de risco está inserida dentro da análise de 3 etapas. Primeira etapa, identificar o dano, aonde que está acontecendo, tá? Então, identificar o agente e a condição que aquele risco está sendo aparecendo. Eu vou avaliar, né, naquela condição e aquele agente, eu vou avaliar esse risco, que são o quê? Como vai ocorrer a contaminação, ok? E aí, em cima disso, né, ver se o meu processo que existe, ele é seguro ou não. E, em cima dessa análise, eu vou criar o quê? Eu vou criar um raciocínio para julgar se aquele risco que eu identifiquei naquela condição que pode contaminar alguém, ele tem relevância, ele é significante. Então, essas etapas aqui, elas nos dão um pontapé inicial para a gente seguir com todo o raciocínio de uma avaliação de risco. Tá bom? Então, o que a gente acaba vendo quando a gente observa, né? Faz a identificação, avaliação e o gerenciamento do nosso risco durante a etapa de análise, né, da avaliação do risco. A gente tem esse raciocínio aqui de baixo, que é o quê? O estudo da probabilidade, se a probabilidade é alta ou baixa, e a consequência daquilo acontecer. Se a consequência é alta ou a consequência é baixa. Se a probabilidade e a consequência daquilo acontecer forem baixos, o risco é baixo. Se a probabilidade e a consequência daquilo forem alta, quer dizer que o meu risco é alto. Então, eu trabalho nessas duas ideias aqui, de probabilidade e consequência, que é o quê? Identificação, avaliação e gerenciamento do meu risco. Tem um outro fluxograma que também é muito legal, que ajuda a gente a estar fazendo essa análise, tá? Que esse fluxograma aqui de gerenciamento, né, de risco, por exemplo, em saúde ambiental. Então, a gente observa, primeiro, né, vou colocar certinho do que eu estou falando, aqui, ó. Qual é o problema? O problema é tal. Em cima desse problema, eu vou analisar o quê? Os riscos. Estou avaliando o risco. Meu problema, avalio o risco, caracterizo o risco, porque eu vou avaliar o risco fazendo o quê? Vendo se ele é iminente, caracterizo pesquisando, vendo as coisas se na minha realidade ele é iminente, e em cima disso eu crio o quê? Estratégias. Crio uma série de estratégias.
Bruno, nem todas são aplicáveis à minha realidade, porque pode acontecer isso, né? Por exemplo, eu descobri. Vamos botar o nosso exemplo aqui. O Covid é um problema e tal. Qual seria a melhor estratégia para o Covid? Todo mundo usar uma máscara N95. Aí é a melhor opção. Aí eu pergunto para vocês: é viável todo mundo adquirir e utilizar a máscara N95? Não. Por quê? Primeiro, não tem demanda. Segundo, o custo associado ele é alto. Então, é uma opção? É. Para a realidade, será que pode? Então, aí, em cima disso, eu vou julgar a minha realidade, as minhas opções e vou criar o quê? Decisões que vão ser utilizadas para a minha realidade e em cima da minha realidade eu aplicar, então, aquela decisão que é mais viável. Uma vez que eu apliquei aquela decisão, não quer dizer que ela vai dar 100% certo, ok? Porque você não depende só de você. Depende de você e das pessoas para saber se elas entenderam, se elas vão realizar ou não. E aí, em cima da implementação, né, das ações que você decidiu, você vai fazer uma avaliação. Deu certo? Parou aqui. Não deu certo? Você continua com o problema. Então, você vai fazer uma nova análise de risco, uma nova análise das opções que não vão ser mais aquela, toma a decisão que não vai ser mais aquela anterior, implementa as ações, informa para todo mundo e avalia de novo. Então, deu para entender esse fluxograma? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso aqui, né, muito bem. Eu tive, por exemplo, no local que eu trabalhei, a gente utilizava a manipulação de produtos, né, para serem dispensados para os pacientes. Então, a gente separava todos os produtos, em vez de você mandar, por exemplo, um frasco de 100, 200 ml de um enxaguante bucal para um paciente, que o frasco poderia ser armazenado de uma maneira incorreta, poderia ficar aberto há muito tempo, contaminando, e durante a utilização o paciente ser contaminado, a gente dispensava em seringas, que eram seringas em doses unitárias. Então, seria 10 ml, iria para aquele paciente naquele horário, ele ia fazer o uso do enxaguante bucal, ele ia eliminar o enxaguante bucal, eliminar a seringa e ponto, não ia ter mais contaminação. Então, qual foi o problema que a gente estava tendo, né, no local onde eu trabalhei? Tinha um índice alto de infecção, eles estavam querendo descobrir onde era e jogaram o problema para todas as áreas. Eu percebi que dentro lá do nosso processo, né, de separação desse tipo de medicamento tinha uma falha. Qual era a falha? Durante todo o processo de separação, o funcionário que fazia isso, ele acabava querendo acelerar o processo, fazer mais rápido, porque ele queria ficar mais tempo sem fazer nada. Em vez dele fazer uma a uma seringa, ele fazia de 3 em 3. Ele colocava entre os dedos, molhava todas as seringas lá numa cuba estéreo que a gente utilizava, mas ele colocava as seringas em contato com a cuba direto e ia sugando lá o líquido para encher as seringas. Então isso era um risco de contaminação, né, da seringa, que ela não era estéreo, ela podia contaminar o líquido e entrar o líquido em várias seringas. E aí, esse era o risco associado, que poderia gerar uma contaminação. As opções foram, né, treinar, demitir o funcionário, né, ou analisar de novo o processo para a gente criar aí estratégias mais relevantes. A decisão tomada foi treinar novamente o funcionário, não só ele, mas outros funcionários, para que eles entendam, né, que existe um manual para a gente estar seguindo, né, de regras, né, os procedimentos operacionais padrão, os POPs, que são raciocinados, né, criados para evitar problemas. A ação implementada foi o treinamento,
a gente fez o treinamento semanas seguidas lá e a gente avaliou qual seria o resultado. O resultado avaliado foi que não só as ações implementadas por nós lá, mas por todo o local da onde eu trabalhava, reduziram os índices de infecção. Então, deu certo de primeira, então foi uma das coisas que a gente acabou fazendo lá. Mas isso aqui, gente, a gente pode estar utilizando em qualquer local e área da nossa vida, né? Então, se vocês utilizarem esse fluxograma, vocês conseguem raciocinar e criar muita coisa relacionado a melhorias, vamos dizer assim, né? Isso aqui é um fluxo contínuo de melhorias. Então, isso aqui pode ser utilizado em qualquer lugar. Bruno, por que avaliar o risco? Né? Então, é interessante a gente avaliar o risco para prevenir. Lembra, o principal histórico relacionado à toxicologia é descobrir coisas para evitar. Então, a gente balanceia o risco. Aí, dei um exemplo aqui de duas substâncias, né? Medicamentos e praguicidas, por exemplo. Vou balancear o risco-benefício. Será que é mais interessante utilizar o praguicida para reduzir a praga, né? Do que você usar o praguicida e chegar para mais pessoas e contaminar pessoas? Qual é o risco-benefício de utilizar essa substância? Depois de você analisar isso, você caracteriza, né, de uma maneira melhor a ideia, né, do nível do risco, né? Então, por exemplo, praguicida mesmo, vai pelos alimentos, vai pela água, né? Você vai definir o nível do risco. Depois disso, você vai definir o nível de atuação. A gente pode estar fazendo o quê? Acionando órgãos regulatórios, acionando fabricantes, organizações ambientais, organização de consumidores, alertas, né? E em cima disso a gente vai estar estimando a extensão desse risco, né? E dentro das medidas que vão ser tomadas, ver a incidência de redução desse risco. Então, para isso que serve a avaliação. É aquele olhar anterior a acontecer, aspecto preventivo. Por isso que a gente acaba fazendo essa análise. Outra etapa que a gente tem dentro de toda a ideia de riscos é aquela parte que a gente conversou também, chamada de caracterização de risco. Ok? O que é a caracterização de risco? É você descobrir de que maneira, em que condições o risco pode estar acontecendo. Então, tem 3 tópicos aqui que são bem legais relacionados a essa parte de caracterização de risco. Ok? Então, serve para consolidar os conceitos que foram vistos anteriormente de risco. Então, a gente tem essas 3 condições básicas para conseguir consolidar os conceitos de risco daquela substância. Primeira coisa, fonte do perigo. Está até marcado aqui para vocês. É a condição onde se cria ou se aumenta o risco. Ou seja, é o local onde está acontecendo o risco, porque sem a fonte não tem risco. E aí, essa fonte de perigo, né, ela pode ser material, ou seja, a substância ser perigosa, né, um micro-organismo perigoso, ou pode ser, além de ser material, pode ser moral, onde muitas das vezes acontece. Por exemplo, né, quando eu falei com vocês lá no fluxograma, comigo, né, aquela condição, ela foi uma fonte de perigo moral, porque o indivíduo ele foi imprudente, querendo fazer ali a aspiração de 3 seringas ao mesmo tempo. Ele teve um desvio de conduta, porque ele julgava ser melhor para ele. Ele queria, na verdade, ficar mais tempo ocioso, né? Ficar no celular, conversando, o que seja. Foi imprudente em relação a tomar aquela decisão. Tá bom? Então, muitas das vezes, tá, gente? Não é nem a substância, porque a maioria das empresas, dos locais, eles já tomam esses cuidados prévios da substância. Porém, qual é o maior problema? As pessoas que estão ali, né? Quantas vezes eu não ouvi assim? Eu trabalho aqui há tantos anos
e sempre fiz desse jeito. Quem nunca ouviu isso? E aí, nessa história de eu sempre fiz do meu jeito e sempre deu certo. Qual é o problema? O seu jeito poderia dar certo há muito tempo atrás, mas as coisas mudam, as coisas evoluem e as coisas melhoram. E baseado nisso, o que a gente tem? Alteração das condutas. Então, a sua conduta que você tomava há muito tempo atrás, legal, funcionava. Agora, não vai funcionar mais porque mudou, evoluiu, avançou. Então, esse funcionário ele precisa ser treinado, monitorarem ele o tempo inteiro para fazer com que eles o quê? Consigam enxergar que as coisas mudaram. Segunda parte é o processo de exposição. O processo de exposição, ele é o quê? Após você ver que essa fonte é voluntária ou involuntária. Então, por exemplo, um desvio de conduta é voluntário, né? Pode ser involuntário também, ok? Então, para esse processo de exposição, sendo voluntário ou involuntário, a gente tem as vias de exposição, que são as maneiras em que o indivíduo vai entrar em contato. E nessas vias de exposição existem as condições e a sensibilidade do indivíduo após entrar em contato com essa determinada substância que vão lhe gerar uma toxicidade. Então a gente tem as vias importantes, porque o processo de exposição é o processo de contato. E dentro desse processo de contato, a gente tem uma série de coisas que a gente pode ter através de determinadas vias, maneiras de entrar em contato. Quando a gente fala de vias de exposição, são aquelas vias por onde as substâncias podem estar entrando no nosso organismo. E, pautado nisso, a gente pode estar lembrando que as vias de exposição são diversas e que a gente tem maneiras de entrada diversas. Quando a gente fala sobre vias de exposição, a gente tem três principais. Existem várias. Se vocês observarem aqui, a gente tem ingestão, a gente tem a via também, que é muito comum, inalação, a gente tem intravenosa, a gente tem outras vias, né, que são menos conhecidas, como intraperitoneal, subcutânea, intramuscular. Uma via que é comum, dérmica ou cutânea. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui nesse fluxograma? Que a gente tem uma enormidade de vias permitidas de entrada dos agentes no nosso organismo. Ou seja, são vias em que essa substância pode estar entrando no nosso organismo. E essas vias vão determinar o caminho percorrido por aquela substância até chegar no nosso organismo, até chegar ao sangue. E por que o sangue é importante? Porque após essa substância chegar ao sangue, ela vai espalhar pelo corpo. Ela vai para os rins, para os pulmões, para o fígado. Né? Ela vai passar por uma série de órgãos. Pode ir lá, né, para ossos, gordura. A gente pode ir para uma série de locais após chegar até o sangue. Então, o que é a minha via, a minha condição de exposição? Eu não quero, né, que aquela via faça com que o agente entre e rapidamente chegue no sangue, porque chegou no sangue, espalhou pelo corpo e gerou toxicidade. Então, a via de exposição é a via de entrada. Falando especificamente de via de entrada, a gente tem três, tá, que são as mais estudadas, são as mais comuns, até porque nessas três não temos intencionalidade.
elas podem, muitas das vezes, acontecerem de maneira involuntária. Então, quais são as principais vias de exposição que vão acontecer? E, geralmente, são as vias que são involuntárias. Então, vou marcar para vocês. Contato com a pele. Contato com a pele é a via o quê? Dérmica ou cutânea. É uma coisa que independe. Uma coisa caiu na sua pele. É uma coisa que também depende de você. Pode ser que você coloque, mas pode ser que você não coloque. E aí você pode se contaminar, mesmo você não querendo. A gente tem a inalação, né, ou via pulmonar, ou intrapulmonar, ou inalatória, que a gente acaba inalando. A gente precisa respirar, né, gente? Então, mesmo que você não queira, você acaba inalando um determinado agente. E a gente tem ingestão, que é a via oral, né, ou ingestão, que você pode estar se contaminando por alguma coisa que você esteja ingerindo sem você querer. Então, as vias únicas que a gente vai entrar em contato sem a gente esperar são essas três: dérmica, inalatória e oral, ou por ingestão. Bruno, por que só essas três? Vou voltar no fluxograma. Olha lá, ingestão. Eu posso estar ingerindo sem eu perceber, sem eu querer. Um alimento na água. Inalação, eu preciso respirar, então estou respirando o ar o tempo inteiro. Se tiver contaminado o ar, vai me contaminar. Dérmica, entrou em contato com a minha pele, as coisas que estão no ar podem entrar em contato com a minha pele. Pode cair alguma coisa na minha pele. Então, é de maneira involuntária também. Agora, as outras, se você olhar, intravenoso, é involuntário? Não. Alguém tem que pegar e injetar. Intraperitoneal, é involuntário? Não. Alguém tem que pegar e injetar. Subcutânea, intramuscular, é involuntário? Não. Alguém tem que pegar e injetar. Então, essas 4 que eu falei por último, a gente precisa de intenção. Então, a gente sabe que vai introduzir a substância. Ou seja, tem já um risco associado. Agora, as outras, não. Por isso que a gente faz os estudos de avaliação, né, da exposição, caracterizando essa exposição nessas 3 vias, porque elas são vias que a gente não tem intencionalidade. As outras que são intencionais, a gente sabe que a substância vai entrar. Então, dentro dessa ideia dessas 3 vias, elas vão ser as mais estudadas, as mais utilizadas. Então, sabendo que eu tenho um risco, sabendo que eu tenho essas 3 vias, eu vou começar a fazer o quê? Caracterizar o risco de toxicidade por essas 3 vias. E aí, de que maneira eu vou fazer a caracterização? Eu vou fazer estudos, ou procurar estudos. Como que são esses estudos? Estudos baseados no que a gente já viu numa outra aula, num outro vídeo. Por exemplo, eu posso estar fazendo um estudo ou procurando um estudo de toxicidade aguda. Bruno, o que é toxicidade aguda? O que é intoxicação aguda, gente? Um contato que acontece em 24 horas, uma vez só ou várias vezes em 24 horas, que eu analiso os efeitos em até 2 semanas depois. Então tá aqui, ó. Eu vou analisar durante 14 dias. Então, o que eu vou fazer nesses testes de toxicidade aguda? Eu vou pegar uma série de animais, vou fazer o quê? Caracterizar quais são os índices de dose letal, para eu saber o perigo daquela substância de maneira aguda. Ou seja, eu vou determinar a dose ou a concentração que 50% dos organismos que eu fiz o teste morrem. E aí, dentro dessa estratégia toda, eu também, tá, vou analisar se vai ser reversível ou não esse efeito tóxico. A maioria das vezes é. Ok? E se a recuperação pode demorar muito para acontecer. Porém, existem alguns agentes que vão provocar danos irreversíveis. Entretanto,
Esses danos irreversíveis a gente já conhece através dos estudos de bibliografias e de artigos, sem que a gente necessite de fazer esses testes. Bruno, como é que eu vou fazer esse teste aqui de toxicidade aguda de dose letal 50%? Eu vou pegar lá os seres, os animaizinhos e vou injetar? Vou usar como? Então, o que a gente conversou? A gente não tem 3 vias que são as principais, que são feitas de acordo com o que a gente tem o contato sem querer que aconteça, sem intencionalidade, de maneira involuntária. Então, vou fazer os mesmos testes utilizando as 3 vias: via oral, dérmica ou inalação. E aí, a partir disso, eu vou fazer o quê? Vamos lá. Dose letal por toxicidade oral aguda. O que é isso? Você vai pegando grupos de animais e vai administrar oral aquela dose. E vai analisar por 14 dias. Então, por exemplo, eu posso estar pegando aqui, ó, rato albino, faço um teste oral e vejo qual vai ser a dose daqueles grupos lá. Geralmente a gente separa um grupo par, né, gente? 6, 8, 10 animais, tá? E a gente vai testando naqueles grupos e vendo a probabilidade de dose letal. Aí eu posso fazer essa análise, né? Por exemplo, por via oral. Posso fazer análise da mesma substância pela via dérmica, né? Então, ó, contato contínuo de coelhos albinos, 24 horas, que é a toxicidade aguda, e eu analiso após 14 dias o que vai estar acontecendo, até 2 semanas. Não quer dizer, gente, tá, que 14 dias vai aparecer o problema só depois de 2 semanas, tá bom? Mas a gente analisa até 2 semanas. Toxicidade por inalação. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, vou colocar ali um vapor, um pó, uma neblina, e aí o rato vai ser exposto durante uma determinada condição. Aí o exemplo aqui que eu coloquei, durante 1 hora, e eu vou analisar após 14 dias o que vai estar acontecendo. Tá bom? Então, o que quer dizer, Bruno? Eu vou usar as 3 vias, vou administrar, vou ver como que o efeito vai ser gerado, pode ser na hora, pode ser daqui a 2 horas, pode ser daqui a 5 dias, 10 dias, daqui a 14 dias, ou não acontecer nada. Então, isso que eu vou estar analisando por cada via. E aí, o que vai ser mostrado? Vamos dar um exemplo. Testei a substância X por via oral. Toxicidade aguda. Uma dose por via oral de 50 gramas que eu consegui ter a dose letal. Aí você fala, caramba, oral é uma dose alta, 50 gramas é muita coisa. Aí você vai e faz a dose letal dérmica. Aí você analisa lá a dérmica, dá 70 gramas. Aí você fala, caramba, né? Eu consegui ter a dose letal dérmica com uma quantidade maior. Aqui a gente já consegue ver qual é a via mais perigosa. Porque se a oral é 50 gramas, a dérmica é 70, a gente sabe que a via oral, se eu ingerir aquele determinado produto X, eu tenho a probabilidade de me contaminar mais rápido do que se entrar em contato com a minha pele. Vamos supor que se eu inalar 10 gramas, eu tenho dose letal 50%. Opa, aqui o perigo é maior ainda. Então eu consigo caracterizar a toxicidade, que ela vai acontecer de maneira mais rápida, mais intensa, pela toxicidade aguda por inalação daquele agente. Então, conseguiram compreender esse raciocínio? Aqui é o que geralmente a gente faz, ok? Em laboratório para poder descobrir. Descobrindo, essa substância já vai entrar em contato com os seres humanos com mais segurança.
Qual é a finalidade de eu fazer esses testes de toxicidade aguda, Bruno? Vamos lá. O principal, né, que a gente falou, estimativa da dose letal, né, que é o que a gente estava vendo. Além de perceber qual é a dose letal, a gente observar qual é a dose letal, a gente também pode identificar o quê? Quais são os órgãos que aquela substância vai, de maneira aguda, tá, gente? Vou até marcar o agudo aqui. Está vendo de maneira aguda, ou seja, os órgãos-alvo que aquela substância se mobiliza rápido após entrar. Ok? Ou qualquer outra manifestação clínica de maneira aguda. Eu posso também identificar diferenças entre espécies mais suscetíveis ou não. Por exemplo, posso fazer testes em peixes, posso fazer testes em camundongo, posso fazer teste em cobaio, posso fazer teste em rato, posso fazer teste em sapo. Ok? Então, posso fazer espécies diferentes e ver como vai ser a resposta nessas espécies. Uma outra coisa que é muito importante, tá, gente? Dentro dos testes de toxicidade, principalmente aguda, é você ver se é reversível, né? Você vê que é muito perigoso e ao mesmo tempo você pode estudar. Caramba, será que eu consigo reverter isso? E todos esses estudos feitos aqui, né, com essa finalidade, servem para o quê? Para nos orientar quais são as doses que serão utilizadas em estudos futuros. Então, a toxicidade aguda, ela é muito importante durante todo o processo de caracterização do meu risco, porque ela vai me dar uma ideia mais aguda, mais rápida de desenvolvimento dessa intoxicação para esse determinado tipo de agente que eu vou estar entrando em contato. Além, né, da toxicidade aguda, a gente tem, né, aguda e subaguda, a gente tem a toxicidade crônica e subcrônica. Porque aí, se a gente lembrar, ó, a gente faz os testes lá entre 30 e 90 dias, entrando em contato, e analisa lá de 18 a 24 meses em média. Tá? E aí, o que a gente observa? A gente consegue observar, né, níveis ou doses de concentração que os animais ali das condições de experimentação vão ser expostos para saber se eu tenho uma toxicidade a longo prazo. E aí, qual o propósito de você determinar essa dose ou quantidade que o animal ali entra em contato? Tá? Para determinar duas condições. Nível de efeito não observado, ou seja, naquela dose ou concentração, não observei nenhum efeito. Ou o nível mais baixo de efeito observado, ou seja, naquela condição ali de dose e concentração, eu tenho um efeito baixo. Isso mostra o potencial de estar causando algum problema ou não. Bruno, nesses testes aqui de toxicidade subcrônica e crônica, eu vou fazer como? Igual que a gente conversou aqui, ó. Só que eu não vou administrar igual a aguda, uma vez só ou em 24 horas. Eu vou administrar ou vai entrar em contato durante 30 a 90 dias. Direto. Pequenas quantidades, entre 30 e 90 dias direto. E na toxicidade aguda, eu analiso até 14 dias depois. Na crônica e subcrônica, até 24 meses. Na crônica, então, a gente pode pegar até mais. Mas como a gente está fazendo experimento em animais, eles não sobrevivem tanto tempo. Então, em experimentos em animais, a gente vai até 18, 24 meses aí da crônica e subcrônica. Ok? Então, a ideia da gente realizar esses testes de toxicidade crônica é entender, né, durante longos períodos de tempo, se aquelas baixas quantidades do agente serão tóxicas ou não. Então, a gente consegue fazer o quê? Selecionar a dose, identificando essa dose, né, que pode causar a mortalidade de maneira crônica. E aí, a gente sabendo essa dose, a gente consegue monitorar
para que a gente não alcance essa dose quando um ser humano for entrar em contato. E uma outra coisa também que é muito importante, que se faz bastante, né, nessa avaliação de toxicidade crônica, é avaliar o potencial oncogênico, ou seja, a probabilidade de estar gerando câncer. Por que isso, Bruno? Porque é complicado, né, a longo prazo, e câncer a gente só vai entender que vai aparecer a longo prazo, né, aquelas alterações genéticas vão dar uma resposta, né, considerável a longo prazo. Então a gente usa esses testes de toxicidade também para estar analisando o potencial oncogênico de determinadas substâncias. Dentro desses testes, né, de toxicidade que a gente analisa 3 parâmetros, né? São 3 categorias, ok? Efeitos tóxicos em geral, testes especiais e testes em seres humanos, tá? Então vamos lá. Efeitos tóxicos em geral são estudos, né, que a gente faz para descobrir esses efeitos tóxicos baseado na duração da exposição, ou seja, toxicidade aguda, subaguda, crônica e subcrônica. Tóxico geral. Pegou um organismo completo, injetou lá, deu a substância. Testes especiais. Vamos lá, isso aqui é uma condição bem legal. São estudos de exposição em órgão-alvo. Como eu faço isso, Bruno? Que agora eu fiquei confuso. Uma coisa é eu pegar um animalzinho e injetar lá, ou dar para o animalzinho e ver o efeito geral. Eu posso até caracterizar, por exemplo, teve um efeito pulmonar maior, hepático, renal, que seja. Dá para caracterizar? Dá. Mas como é que eu faço um efeito analisando um órgão-alvo? Vamos lá. Uma condição que eu fazia lá no laboratório, durante o mestrado e doutorado, era que a gente tinha alguns experimentos chamados de ex vivo. Ex vivo é fora, né, do organismo. Então tinham, deixa eu ver aqui, 3 experimentos que a gente fazia lá, que eram ex vivo. Primeiro experimento, que era o experimento de Langendorf. O que era o experimento de Langendorf? A gente pegava o coração do animal, colocava no aparelho, fazia passar por dentro, né, do coração do animal, fora do corpo, tá, gente? Uma solução parecida, né, com a solução do sangue, e aquele coração ficava batendo durante 2 horas. O coração tem automotismo, se você der tudo para ele funcionar, ele vai funcionar. E ele funcionava lá com a gente, o coraçãozinho do camundongo, durante 2 horas, fora do corpo. Isso era um experimento de órgão-alvo. E aí o que eu fazia? A gente colocava qualquer substância nessa solução que passava por dentro do coração e a gente analisava o perfil de contração cardíaca. A gente analisava o eletrocardiograma, a força de contração, né? Então a gente conseguia analisar os parâmetros cardíacos se eu colocasse, por exemplo, uma toxina de serpente para passar pelo coração. Isso era um teste especial de condição de exposição em um órgão-alvo. Deu para entender esse teste? Outro teste que a gente fazia lá, que também era de órgão isolado, né, ex vivo, a análise, né, de atividade do nervo frênico no músculo do diafragma. Então, também era retirado, né, dissecado lá do animal, o diafragma, ele tinha que sair intacto, e o nervo frênico, que estimularia o diafragma. A gente colocava o nervo frênico tomando um choquinho, e aí aquele choquinho, né, bem leve, fazia o quê? Uma despolarização do nervo frênico, ele estimulava o diafragma contraía fora do animal. A gente prendia ele e via contraindo, a gente conseguia medir a contração. E aí o que eu fazia? Eu colocava esse diafragma com frênico dentro de uma cubazinha com uma solução também parecida, né, com uma solução ideal do nosso organismo, e aí aquele frênico e aquele diafragma parecia que estava dentro do animal. Então ele ficava, a gente dava aquela voltagenzinha ele contraindo,
E aí eu começava a jogar naquela cuba da solução toxinas ou substâncias. Se aquilo afetasse, né, o diafragma, a gente ia ver lá o diafragma perdendo a força. Tá? Também era um outro teste que a gente fazia. E o último teste lá que a gente fazia era o teste de retirada, né, do músculo tibial ou, né, do músculo extensor digitório longus, né? A gente podia estar fazendo. A gente preferia o extensor digitório longo porque ele era mais sensível ao veneno, que é o músculo que fica aqui abaixo do músculo tibial aqui da nossa canela. Então tem o músculo tibial, abaixo dele tem o extensor dos dedos, tá? Esse músculo extensor dos dedos, né, é um músculo que ele é muito sensível, que é um músculo de contração rápida. Então a gente utilizava esse músculo como? A gente retirava lá da pata do camundongo o músculo, prendia numa cuba e fazia perfundir nessa cuba uma solução com substâncias diferentes. E aí o que acontecia? Com essas substâncias diferentes ali perfundindo, né, dentro da cuba, né, o que acontecia? A gente via depois, né, com um marcador, se tinha lesão ou não naquele determinado teste que a gente fez. Então, são 3 exemplos que eu dei aqui para vocês, né, de órgãos-alvo recebendo aí, né, um teste especial para a gente saber se aquele órgão específico ele é mais suscetível ou menos suscetível, tá? Tinha outros professores lá que usavam rim, né, que usava músculo específico do coração, tinha vários professores lá que usavam neurônios, né? Então, assim, lá no departamento a gente tinha uma série de professores que faziam experimentos em condições de órgão-alvo lá bastante. E a gente tem os testes em humanos, tá? Então, esses testes em humanos são testes meio que difícil da gente imaginar, porque você pode parar para pensar assim, que humano seria doido de deixar alguém dar uma substância tóxica nele, né? Mas são testes que são controlados, né, ó, projetados, controlados e conduzidos por pessoas especializadas, ok? Então, dá um exemplo aqui. A gente tem aí uma série de vacinas, né, contra o Covid. Então, a gente esperou aí uma série de meses para serem aprovados, né, os testes em humanos. Então, o que aconteceu? Não quer dizer que eu produzi uma vacina, um imunizante, que ele, primeiro, vai funcionar, ou segundo, né, ele vai gerar algum transtorno além de imunizar alguém. Né? Você pode estar injetando ali e algum composto da solução dá um problema para alguém. Né? Então, esses testes que foram feitos em humanos com essas vacinas do Covid foram controlados, né, por profissionais especializados, né, e capacitados para ver os níveis máximos de exposição no ser humano e, claro, né, isso aqui é quando é substância tóxica. No caso da vacina, saber se tinha algum efeito tóxico ou se gerava a imunidade. Então, esses testes humanos são feitos dessa maneira. Ok? Então, baseado em tudo isso que eu conversei com vocês de testes, de coisas, a gente vai criando parâmetros, vai criando dados, e esses dados são importantes para a continuação, né, da análise de risco. Então, esses dados são importantes para a gente fazer uma classificação de acordo com a via, onde eu posso ver muito tóxico, tóxico ou nocivo. Ok? Vai depender da condição em que aquele teste foi feito e o tipo de animal que foi utilizado. Geralmente, esses valores aqui já estão disponíveis na literatura. E aí, muitas das vezes, a gente não precisa nem fazer os testes. Mas se não tiver, a gente acaba realizando os testes. Então, dá um exemplo aqui para vocês, ó, de substâncias e esses valores, né, de exposição. Então, ó, álcool etílico em camundongo, por via oral, a dose letal é 10.000 miligramas, ou seja, 10 gramas por quilo de camundongo.
Ok? Seria o cálculo que eles conseguiram, o valor que eles conseguiram alcançar nos experimentos realizados. Cloreto de sódio no camundongo pela via intraperitoneal, 4 gramas por quilo foi letal. Sulfato ferroso no rato, por via oral, 1,5 grama. E por aí vai, uma série de substâncias, né, que vão ser testadas em condições diferentes para saber o potencial de ser letal ou não. E aí eu ressalto para vocês aqui, olha o último, gente, ó. Toxina botulínica, lembra que a gente conversou? No rato venoso. Qual seria a dose que mataria metade dos ratos? Ou seja, a dose que o rato fosse exposto, que causaria a morte da metade dos ratos. Olha só, 0,00001 miligrama. Pouquíssimo por quilo. Ou seja, uma quantidade muito pequena, e V de toxina botulínica já mata metade do grupo de ratos lá. De 10, mata 5. Para você ver o caráter cada vez maior, né, de periculosidade. Quanto menor o valor de dose letal, mais nocivo aos seres são essas substâncias. Além da gente descobrir essa ideia, né, de como ocorre a intoxicação, né, de vias, quantidade, a gente também consegue classificar essa intoxicação, né, o contato com esse agente. Então a gente pode estar classificando de algumas maneiras. Primeira maneira que a gente pode classificar essa intoxicação depois que a gente observou os efeitos, né? Então a gente pode ter uma classificação de acordo com a forma de atuação. Como assim? Pode ser um efeito local, ou seja, você entrou em contato com uma substância volátil e que te causou irritação de mucosa nasal. Efeito local. Entrou em contato com a pele e deu vermelhidão na pele. Efeito local. Tá? Pode ser um efeito sistêmico, né? Ocorrer distante da onde entrou. Por exemplo, você ingeriu, né, uma solução que tinha cádmio e te gerou um problema renal. Olha como é que é longe. Você ingeriu através da boca e você está desenvolvendo um problema lá no rim. Ok? Então, olha a distância, né, relacionada à presença do agente, né, causando um problema. Então, isso é importante da gente caracterizar, porque a gente vai conhecer a maneira de que esse agente vai estar atuando. A gente conhece e descobre isso aqui como? Muitas das vezes fazendo esses testes todos que eu conversei com vocês. Eu só vou tirar essas informações aqui para conhecer o perfil de periculosidade da substância, de caráter de intoxicação dessa substância, se eu fizer os testes ou descobrir quem já fez os testes. Porque se eu não fizer isso, gente, a pessoa vai entrar em contato e quando aparecer intoxicação, eu vou falar, ih, ferrou, já aconteceu, deu problema, não tem como reverter, gerou sequela, tá? Então, esse é o problema da gente deixar para depois, para estar observando um efeito tóxico. E tem a parte de temporalidade. O que é a parte de temporalidade? Se o efeito é na hora, que a gente chama de imediato, né? Agudo, ou tardio, crônico. Olha só o que a gente acabou de ver. A gente tem um efeito agudo, imediato, ou tardio, crônico. E tudo isso só foi permitido observar por causa da análise que a gente fez experimental ou procuramos quem fez essas análises experimentais. Eu posso classificar também, gente, de acordo com a intensidade do efeito. Ou seja, efeito leve quer dizer o quê? Que você consegue, se contamina, os efeitos são brandos e irreversíveis. Né? Ou seja,
Você entrou em contato, teve algum problema e conseguiu reverter. Moderado. Você tem lesões que são reversíveis e algumas podem ser irreversíveis, podendo gerar uma lesão grave permanente, podendo ficar com uma sequela. E a gente tem a intensidade do efeito grave, que a gente vai ter uma lesão irreversível, onde a morte é iminente, onde a chance de morrer é grande. Bruno, por que você está descrevendo esse perfil de intoxicação relacionado à forma de atuar, intensidade do efeito, que a gente descobriu fazendo esses testes anteriores que você explicou, de toxicidade lá nos animais, aquilo tudo, que me dá dados, resultados. Por que você está falando disso tudo? Porque a partir disso, a gente vai conseguir entender como ocorre essa intoxicação, entender os problemas gerados dessa intoxicação e, a partir daí, criar estratégias relacionadas a essa maneira de intoxicar desse determinado agente. Além de classificar como ocorre a intoxicação, eu posso descobrir coisas relacionadas ao agente tóxico. Por exemplo, eu posso descobrir características químicas. Solúvel, volátil, estável. Eu posso analisar ação tóxica, como a gente acabou de falar. Local sistêmico. Características físicas, como líquido, gás, vapor, sólido. Ou a maneira em que eu vou analisar esse agente. Se vai ser, né, um método de análise de volatilidade, inorgânico, orgânico. Bruno, por que isso me dá um raciocínio em cima da ideia do aspecto preventivo da toxicidade? Seguinte, se eu falo para você que a substância é volátil, de ação local, é um vapor orgânico. Vou repetir, volátil, de ação local, vapor orgânico. O que você pensaria de estratégias para você entrar em contato com essa substância? Vamos lá. Volátil, quer dizer que fica no ar. É um vapor. Orgânico, quer dizer que é lipossolúvel. Então, primeira coisa de tudo, vou tomar cuidado em inalar essa substância. Vou utilizá-la dentro de uma capela de fluxo laminar. Ela é irritante. Se eu inalar ou entrar em contato com a minha mucosa, vai inflamar, vai irritar. Então, são classificações dos agentes que nos dão a informação. Bruno, onde eu acho isso? Geralmente, dependendo do agente, você vai achar lá no rótulo. E lá no rótulo, você vai conseguir perceber isso. Volátil, inflamável, né? Alguma coisa sempre está escrita ali relacionada a um determinado tipo de agente. Além dessa classificação química, tóxica, física e método de análise, a gente tem as classificações de acordo com as consequências que eles vão estar gerando. E aí fica muito sugestivo, né? Quando a gente observa isso aqui, é bem sugestivo, né? Então, ó, agente tóxico irritante, quer dizer, em contato com a pele, conjuntiva, tecido, árvore respiratória, vai me dar o quê? Irritação, vai inflamar. Aí, exemplo, amônia, gás clorídrico, cloro. Quem é que nunca foi lavar o banheiro com a porta fechada? E saiu de lá passando mal. Agente tóxico asfixiante. Tá? A gente vai rever esses conceitos asfixiantes lá na frente, de asfixiante químico e simples, né? Ou mecânico. A gente tem dois tipos de asfixia, simples ou mecânica. O que é isso? Esse agente que é um gás entra no teu pulmão no lugar do oxigênio. Então ele ocupa o lugar do oxigênio no pulmão e aí você não consegue fazer a troca gasosa de oxigênio. Então se você não tem oxigênio, você tem asfixia.
Então, diminui a quantidade de oxigênio disponível no pulmão. E a gente tem o asfixiante químico. O que é o asfixiante químico? Ele não vai ocupar o lugar do oxigênio no pulmão, mas ele vai impedir o transporte de oxigênio. Pergunto para vocês, quem faz o transporte de oxigênio no nosso organismo? Hemoglobina, que está onde? Dentro da hemácia. Então, por exemplo, se eu inalar ou entrar em contato com monóxido de carbono, ele tem 100 vezes mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Qual é o problema disso? A hemoglobina vai ter preferência de carregar o monóxido de carbono e não vai carregar o oxigênio. Não chega oxigênio para as células e tecidos, e o que vai acontecer? A asfixia. A gente tem os anestésicos. São aqueles que vão fazer o quê? Atuam no sistema nervoso central, reduzindo o estado de consciência, como éter, como clorofórmio. A gente tem tipos de ação local, como já falamos, de ação sistêmica, órgãos longe do local da onde vai ser a entrada deles. A gente tem aqueles que são mutagênicos, que podem causar mutação, ok? Como pesticida, é muito comum. A gente tem os teratogênicos, que é o que vão estar causando a alteração, né, de características do feto, como mercúrio, muito teratogênico, má formação fetal, selênio, manganês. E a gente tem os carcinogênicos, que são o quê? Aqueles que têm o potencial em estar gerando câncer. Então, em cima dessas características que a gente descobre, a gente consegue interpretar coisas relacionadas aos agentes. Tudo isso aqui, tá? Que eu estou falando para vocês, a gente acaba descobrindo quando a gente vai estar fazendo uma avaliação, uma caracterização, e a gente vai estar fazendo os testes. Quando a gente não achar em artigos, em revistas científicas, a gente vai estar realizando em laboratório. Ok? E aí, com isso, a gente vai estar interpretando as maneiras em que essas substâncias vão estar interagindo com o nosso organismo. Muitas delas podem interagir com outras. Por quê? Se a gente parar para pensar, nem sempre a gente está entrando em contato com uma única substância. A gente pode estar entrando em contato com várias substâncias ao mesmo tempo. E aí, várias podem ser tóxicas. Por exemplo, se tu vai lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, que tem um fluxo intenso de carros, aqueles prédios fazendo o quê? Abafando ali a liberação daquele ar contaminado, você vai estar inalando uma série de substâncias ao mesmo tempo. E aquelas substâncias inaladas, né, ou você entrando em contato com elas ao mesmo tempo, pode gerar uma série de efeitos, como, por exemplo, o efeito aditivo. Quando você entra em contato com mais de um agente tóxico, e o efeito tóxico final é a soma dos efeitos deles. Então, por exemplo, a anilina, ela é asfixiante químico. O nitrito também é um asfixiante químico. Então, eles vão se ligar à hemoglobina e impedir o transporte de oxigênio. Se você inalar anilina e inalar nitrito, o que vai acontecer? Você vai ter o dobro de atividade asfixiante, que você tem agora 2 agentes asfixiantes. Ok? A gente tem o sinergismo. São 2 agentes atuando de maneira combinada e o efeito é maior do que aditivo. Então, você tem 2 agentes tóxicos utilizados e os 2 juntos não vão fazer o dobro, vão fazer tipo o triplo do efeito. Vão atuar de maneira sinérgica.
exemplo, 2 inibidores de colinesterase, 2 agrotóxicos. Um outro tipo de efeito que pode ser gerado, ele é chamado de potencialização. Esse efeito aqui ele é bem interessante, por quê? Você pode ter um agente que não é tóxico e um agente que é tóxico. Como assim, Bruno? Um não sendo tóxico e o outro sendo tóxico, o efeito é maior? Sim. Por exemplo, amianto é tóxico e os anticoncepcionais utilizados em doses terapêuticas não são tóxicos. Qual é o problema de entrar em contato com os dois? Quem entra em contato com os dois e é tabagista, fumante, aumenta a incidência de gerar câncer. Ou seja, acelera a indução de câncer. Ou seja, você tem aqui o amianto, que é tóxico, o cigarro, que é tóxico, e os anticoncepcionais em doses terapêuticas que não são tóxicos. Quando a gente entra com os anticoncepcionais, o potencial em gerar câncer aumenta de maneira absurda. Ok? A gente tem a interação do tipo antagonista e antídoto, que a gente também estuda e tenta descobrir de maneira prévia se essa substância vai ser capaz de bloquear ou não, né, ou alterar o padrão de toxicidade. Então, o que é um antídoto? O antídoto ele vai direto no agente. Então, o antídoto ele atua no agente. É como se fosse um bloqueador específico do agente. Então, a gente tem um exemplo aqui de antídoto. Pode funcionar como neutralização. A ideia do antígeno, anticorpo. O anticorpo ele é seletivo para aquele antígeno, então ele vai se ligar naquele antígeno específico. A gente tem os antídotos que impedem a absorção, tá? Como, por exemplo, carvão ativado, albumina, que vai estar fazendo o quê? Que vai estar fazendo uma interação direta com o agente. Ou por adsorção, ou por ligação na proteína, no caso especificamente da albumina. E a gente tem um exemplo de antídoto, que é a quelação. A quelação a gente vê muito quando a gente estuda, né, a gente vai estudar mais à frente, metais pesados. Então, por exemplo, o EDTA é um quelante do metal pesado chumbo. Então, a gente tem esse tipo de interação. E é antídoto, né? Lembrando, o antídoto é a substância que vai direto no agente, tá? Então, ela não vai fazer alguma coisinha para melhorar. Ela vai direto no agente e sequestra ele, né? Retira ele, tenta retirar ele daquele determinado local. E a gente tem um outro tipo de interação que é o antagonismo. O antagonismo ele não vai direto no agente, mas sim ele mexe no organismo para reverter os sintomas, para reverter aquela intoxicação. Então, a gente tem um antagonista que é específico, ou seja, que ele vai no mesmo local que a substância está causando problema e compete pela ligação com o local. E a gente tem um antagonista inespecífico, que ele não vai no mesmo local que o agente está atuando, mas ele faz uma coisa que reverte o efeito que o agente tóxico está gerando. A gente chama, às vezes, um antagonista específico de antagonista competitivo e um inespecífico de não competitivo, a gente chama o antagonista inespecífico de não competitivo. Ok? Tudo isso aqui que a gente conversou está relacionado a uma etapa, tá? A uma etapa da intoxicação. Porque a intoxicação ela é separada em algumas etapas. A primeira etapa da fase de intoxicação é a exposição. Então, tudo isso aqui que a gente falou, ó, via de entrada,
via de exposição, a maneira do agente tóxico se comportar e entrar. Isso foi tudo isso aqui que a gente conversou até agora. Eu não tenho só a fase de exposição, eu tenho as fases relacionadas ao contato com o organismo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, a toxicocinética, que é o quê? Uma vez que esse agente entrou, como ele se mexe no corpo, como ele vai estar disponível no meu organismo. Então, ele vai se espalhar pelo corpo em alguns locais. Dependendo do local que ele alcançar, eu vou ter a toxicodinâmica. Ou seja, que efeito tóxico eu vou estar gerando naquele local que ele chegou. Que alteração, por exemplo, bioquímica que eu vou estar fazendo. Eu vou estar me ligando no receptor, vou alterar a atividade de uma enzima, eu vou estar fazendo alguma coisa relacionada àquela determinada condição ali que eu entrei em contato. E a última etapa, que na verdade, né, é a última aqui da exposição, mas é uma das primeiras que são observadas, é a parte clínica, que é a minha intoxicação, ou seja, são os sinais e sintomas. Obviamente que eu estou mostrando aqui para vocês o raciocínio dentro das fases de intoxicação, porque de maneira experimental a gente vai analisando elas. Mas a gente tem, né, todas elas acontecendo aqui nesse fluxo. Porém, na realidade, a gente vê a parte clínica primeiro, né? Parte clínica primeiro. As outras partes são estudadas para a gente conhecer, para quando alguém se contaminar, se intoxicar, a gente saber como proceder. Então, só para explicar rapidinho para vocês, essas fases aqui, baseado no que a gente viu e no que a gente vai começar a ver. Vamos lá. Fase de exposição é a disponibilidade do agente. Então, vai depender de algumas condições, que foram condições de exposição, como a gente já conversou. Então, ó, que são as condições de dose de contato, ou concentração, a via de entrada, como ocorre essa exposição, tempo, quantidade, quantas vezes. Isso tudo a gente já viu. Qual a propriedade físico-química da substância? Quem é mais suscetível, quem é menos suscetível? Então, olha quantas coisas a gente consegue interpretar. Basicamente, isso aqui são coisas muito importantes, porque dependendo da característica química, né, dessa substância, a gente consegue saber como ocorre a exposição. É solúvel? É um vapor? Qual é o tamanho dessa partícula? Ela é estável? Qual o coeficiente de partição óleo-água? Ou seja, é lipossolúvel ou não? Que condições facilitam a exposição? Isso aqui é uma outra coisa muito importante. Como, por exemplo, qual é a espécie mais suscetível? Tem uma idade que é mais suscetível? Será que tem algum sexo que é mais suscetível, um homem ou uma mulher? Será que o peso influencia? Será que alguma alteração genética pode complicar quando a gente fala sobre essa intoxicação? Será que o estado de saúde daquele indivíduo está normal, não está normal? Como assim, Bruno? Por exemplo, um indivíduo que tem asma. Se ele entrar em contato com alguma coisa que gere um problema respiratório, para ele é pior, ele é mais suscetível, porque ele tem asma, é uma condição de saúde dele. O estado nutricional, a gente vai ver que indivíduos desnutridos são mais suscetíveis a se contaminar. Condições metabólicas. O indivíduo que é diabético, dislipidêmico, cardiopata, tem alguma condição metabólica alterada, será que para ele vai ser igual a contaminação de uma pessoa que não tem nada? Então, isso aqui são
todas as ideias que a gente veio conversando até agora. O que a gente vai ver já já? A gente vai ver a parte de toxicocinética. O que é toxicocinética? São esses parâmetros aqui analisados. Ó. Como que eu vou captar essa substância, ou seja, como eu vou absorver, como ela vai se movimentar pelo meu organismo, como ela vai se distribuir, para onde ela vai ser levada? Ah, vai para o pulmão, vai para o fígado, vai para o rim, vai para o baço, vai para o intestino, vai para o coração. Uma outra coisa que é muito importante frisar para vocês. Como que essa substância vai se encontrar e ser armazenada no nosso organismo? Isso aí é comum, tá? Uma série de substâncias se armazenam bastante no nosso organismo, ok? Como que vai ser o processo de biotransformação? O que é a biotransformação? É a capacidade de eu estar modificando essa substância química. E aí, por que meu organismo vai modificá-la, Bruno? Lembra, xenobiótico é estranho. Se é estranho, meu organismo quer fazer o quê? Jogar para fora. Então, para jogar para fora, eu tenho que preparar, alterar a estrutura química daquela substância para ela ser excretada. Então, a biotransformação também é um ponto importante. E a eliminação, que são os processos de você retirar a substância do organismo. Tá? Rim, fezes, por inalação, pela pele, no suor, né? Pela saliva, pode acontecer. Outro ponto da fase de intoxicação corresponde ao que a gente chama de toxicodinâmica. Ah, se a gente entrou, chegou num determinado local, vai causar o quê? Aí eu vou analisar estes parâmetros. Qual é o tipo de interação que eu vou ter? Com qual molécula orgânica? Ah, se interage com a albumina, interage com o receptor tal. Vai causar que tipo de alteração bioquímica? A enzima parou de funcionar. Que alteração morfológica eu vou ver? E o fígado está começando a aumentar. Eu vejo uma mancha quando eu faço um exame de imagem. Que alteração funcional? Eu vou começar a perceber que o coração está acelerado e aí você vê que a pressão arterial aumentou. Então, isso tudo são parâmetros que a gente analisa da intoxicação na ideia da toxicodinâmica. E isso contribui para a fase clínica. Bruno, o que é a fase clínica? É a fase onde a gente vai perceber os sinais e sintomas e as condições patológicas que serão detectadas através de diagnóstico. Diagnóstico que vai ser gerado por quê? Porque você entrou em contato com o agente intoxicante, ele gerou, aí vamos voltar rapidinho, aquela alteração bioquímica, eu posso achar um parâmetro bioquímico. Uma alteração morfológica, eu posso achar uma condição morfológica. Ou uma alteração funcional, que ela pode estar sendo demonstrada. Então, eu vou ter a parte de diagnóstico contribuindo, né, para você achar a intoxicação baseado nos efeitos da toxicodinâmica. Das fases da intoxicação, essa primeira parte que a gente conversou fala sobre a parte da exposição. O que a gente vai ver já já? A gente vai ver a parte da toxicocinética. E aí que a gente vai estar conversando sobre como o agente entra, que condições são favoráveis para entrar, para se locomover, para eu alterar essa substância para conseguir excretar ela.